O meu amor pela Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem nasceu em sala de aula. Eu era aluno do pastor Haroldo Chale, que era professor do seminário e pastor dessa igreja, e ele falava da igreja com tanto carinho que começou a nascer no meu coração o desejo de pastorear uma igreja com esse perfil. Em seguida eu fui aluno do professor Epitácio Fragoso, que também foi pastor dessa igreja. Fui aluno dele no seminário e na Universidade Federal de Pernambuco. Também fui aluno da filha do pastor Haroldo Chale, professora de inglês. Ela tinha um curso de inglês em Boa Viagem. E Gláucia também era aluna, e foi onde eu conheci Gláucia mais de perto, estudando inglês na casa da filha do pastor Chale. Fui liderar um acampamento em Silvânia e lá conheci um grupo grande de jovens da Igreja Batista Emanuel. Isso eu me lembro dos jovens jogando vôlei no terreno arenoso onde o templo está construído hoje. Parece que tinha um cajueiro. Enfim, os jovens vinham brincar nesse terreno. E assim se construiu uma relação de afeto. E no meu imaginário, pastorear uma igreja com esse perfil era algo que me dava prazer de pensar. Era uma igreja pequena. Quando eu fui convidado, a assembleia que me convidou tinha em torno de 100 membros. A igreja devia ter 150 a 200 membros aproximadamente. E nós então iniciamos um trabalho depois que o templo tinha já sido, os alicerces tinham sido plantados. Nós retomamos a construção do templo. A irmã Heró tinha 3 ou 4 meses como secretária, a primeira secretária contratada pela igreja. A irmã Maria era zeladora e morava aí na igreja, tomava conta da propriedade. Zulmira era diretora da creche Raio de Sol. Era uma creche que abrigava de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde, 200 crianças da Ilha do Destino, da Mata 7, da favela da Xuxa, enfim. E a igreja tinha já um ministério forte. Ela tinha o culto em inglês, que era conhecido demais na cidade do Recife, que era uma oportunidade não só de ensinar a Bíblia, mas de ensinar inglês, ou não só de ensinar inglês, mas de ensinar a Bíblia, enfim. E a igreja se caracterizava pelo projeto social, pelo culto em inglês. Assim desenvolvia a vida da Igreja Batista Emanuel. Naquele período nós tivemos a primeira ministra de música contratada pela igreja, e aí começou então um desenvolvimento muito acentuado da vida musical da Igreja Batista Emanuel. Foram anos desafiadores de construção, de estruturação organizacional da igreja, de procurar manter essa relação que era desafiadora. A igreja tinha pessoas que vinham, naquela época se chamavam de favela, pessoas que moravam na favela e pessoas que moravam na Avenida Boa Viagem, e a igreja agregava pessoas de diferentes perfis sociais, e era bastante interessante trabalhar com a igreja nesse perfil. A igreja tinha consciência do seu nome, Emanuel, Deus conosco, ou numa outra tradução, Deus presente. Daí nós usávamos o slogan presença que faz diferença, porque nós queríamos que a igreja efetivamente fizesse diferença na vida deste bairro e na vida dessa cidade. E graças a Deus, Deus abençoou a igreja com todos os desafios que significa pastorear uma igreja. Quando eu cheguei no primeiro pastorado, eu tinha em torno de 30 anos de idade, e foi um desafio muito grande. Quando olho para trás hoje, quando passo perto da Igreja Batista Emanuel, quando converso com o pastor Alberto, com outros pastores líderes da igreja, e vejo o desenvolvimento da igreja, eu agradeço profundamente a Deus por ter participado de um pedaço dessa história, como que numa corrida de bastão, não é? Ter participado durante um pedaço da história, cumprindo um papel para que a igreja fizesse diferença nesse bairro, como continua fazendo hoje na vida de tanta gente. A igreja passou a ser de fato um abrigo, a visão de uma igreja não como um curral, mas como uma igreja sem porteiras, que as pessoas entram e ficam e saem, mas é um espaço onde elas são abençoadas, ou de onde elas saem para serem abençoadoras. A ideia não era a preocupação de prender as pessoas da igreja, mas abençoar as pessoas enquanto elas estivessem no convívio
com a igreja. E Deus tem abençoado essa igreja, e eu louvo a Deus, e agora inclusive na condição de secretário geral interino da Convenção Batista de Pernambuco, eu também não poderia deixar de agradecer a Deus por essa igreja que tem seguido sua liderança, atualmente o pastor Alberto como seu presidente, a visão missionária desta igreja, o suporte que esta igreja dá à cooperação do trabalho batista em Pernambuco. Que Deus continue abençoando muito a igreja, o pastor Alberto, sua equipe ministerial, e a igreja continue fazendo diferença neste bairro.